Sejam bem-vindos ao episódio de número 10 do podcast do Matemática Rui. Eu sou o Rui, sou estudante de matemática e neste episódio, minha aprovação no mestrado. Pois é, prestei a prova do mestrado no dia 23 de novembro do ano passado, 2021, e fui aprovado. Vim contar um pouco para vocês sobre a prova, sobre minha experiência e também aproveitando sobre a aprovação do meu TCC. Já tem vídeo no canal sobre a defesa. Na verdade, é a defesa o vídeo no canal. Já gravei antes falando sobre meu TCC e agora vou falar um pouco mais sobre a defesa em si e também sobre a prova de mestrado. Bem, eu ainda não sou formado, não sou graduado em matemática, tá? Ainda faltam 2 cadeiras pendentes para mim. Eu comecei matemática na UFPB em 2019, 19.1. Lá tá atrasado 6 meses, então eu entrei em abril, mais ou menos, em matemática. E defendi meu TCC em dezembro de 2021. Então, 2 anos até a defesa e vou me formar agora em maio, após essas 2 cadeiras. Como eu disse, lá tá atrasado 6 meses, então é sempre um período dentro do outro. A gente já está em 2022, mas lá na UFPB a gente vai começar o período 21.2, 2021.2. Então, acho que algumas universidades estão assim, ou a maioria, graças à pandemia ou diversos outros motivos. E por isso, não, se tiver certo, eu terminaria meu curso agora em dezembro mesmo, com a defesa tendo sido em julho de 2021. Mas, faculdade federal, enfim, não tem muito o que fazer. E acabei defendendo agora em dezembro e estou pendente das cadeiras que já estão abertas, então vou conseguir pagar e conseguir minha formação mesmo. E muita gente me perguntou, muita gente que é próximo a mim, porque sabia que eu ainda não tinha me graduado e perguntou como é que eu consegui fazer o mestrado e tal. Bem, o mestrado para você fazer não precisa de muita coisa não, só precisa ser concluinte. Eu não era concluinte, né? Então só precisa ser concluinte e de alguma comprovação que está prestes a concluir. Essa comprovação eu consegui com coordenação e acabei enviando as documentações todinhas, histórico escolar, são muitos documentos, reservista militar, cartão de vacinação, é, quitação eleitoral, várias coisas. E acabou que eu fui indicado para fazer a prova, consegui. A lista é pública, tá no site da PRG Mate, lá de pós-graduação em matemática da UFPB. E acabou que eu consegui ir fazer a prova. Acho que tinha uns 40, 50 alunos, eram 2 salas. A prova era de 8 às 12, 4 horas de duração, eram 5 questões. Isso, as 5 questões só descobri lá na hora. E na hora que você senta lá, você antes você sabe quais são as 2 provas que vão ter disponíveis no caso do mestrado, era análise na reta e álgebra linear, conteúdos de graduação mesmo, e você podia escolher lá na hora mesmo, você tinha que optar por fazer uma das 2 provas. Se você quisesse fazer as duas, fazia, mas na hora da correção só podia corrigir uma. Então, eu optei por análise e, bem, minha preparação para a prova de mestrado não aconteceu, não teve preparação. E o porquê disso? Porque nesse mesmo período eu estava escrevendo minha monografia, meu trabalho de conclusão do curso. E, bem, a prova de mestrado em si, ela é um conteúdo da graduação. Então, só que eu paguei análise na reta em 2020. Obviamente, aquele blá 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 todo, você tem que saber o conteúdo e tal. Mas enfim, para uma prova é sempre bom, pelo menos eu prefiro estudar. E não consegui estudar nem revisar o conteúdo da análise na reta por conta disso. E também não estava muito preocupado se ser aprovado ou não, porque se eu fosse aprovado, show, legal, eu ainda não poderia cursar, porque eu não sou graduado em nem em licenciatura nem bacharelado. Minha licenciatura agora que chegou está em 60%,
mas só termina em 2023, próximo ano. E o bacharel ainda faltava essas duas cadeiras. Bem, mas eu fui fazer a prova. E caso não fosse aprovado, eu faria a prova em junho mesmo, estudando. Porque já só teria duas cadeiras o semestre todo, então daria pra estudar tranquilo. E fui fazer a prova. Quando eu cheguei na prova, a prova tinha 5 questões. E questões que elas iam, vamos dizer assim, aumentando a dificuldade. Então, a primeira questão talvez fosse a mais fácil. Não era trivial, mas era mais fácil. Era uma questão de Supremo. Não, a gente não podia sair com a prova, mas uma coisa que as Olimpíadas do conhecimento me deram, a Olimpíada de Matemática principalmente, foi uma habilidade de decorar a questão. Talvez eu não consiga fazer, mas a questão eu sei qual é. E eu sei fazer ela, escrever ela bem bonitinho, o enunciado dela. Não sei porque eu tenho isso, mas acabou que serviu pra eu pegar as questões, porque a gente não pode sair com as questões e essas questões não ficam disponibilizadas. Então, quem quisesse estudar de outro jeito, ia acabar que não ia ter as questões. Então, a primeira coisa que eu fiz quando saí da prova, foi falar com um amigo meu e pedir para ele anotar as questões. Ele tem a letra bem cursiva e bonitinha e ele anotou e tá com ele lá. Quando eu precisar, eu pego com ele. Pedi para ele me enviar para poder gravar o podcast e futuramente gravar algum vídeo, alguma resolução de questões. Eu comecei uma no canal, se você não viu, vai lá ver no YouTube, da prova de mestrado da Universidade Federal do Ceará. Comecei com uma questão, fiz 2 questões. A prova tem 8 questões, fiz 2 questões e vou continuar mandando lá. E vou começar da UFPB também. E a primeira questão é a questão de Supremo, questão bem básica de Supremo para mostrar o Supremo de um determinado conjunto. Acho que era um conjunto qualquer. A questão 2, ela já passa para a sequência. Então, a primeira questão do Supremo, o primeiro conteúdo lá de análise na reta, quando a gente vê, se você estuda análise na reta mesmo, a gente começa a estudar análise na reta construindo assim os números reais, definindo o que é uma cota inferior, uma cota superior, o que é um supremo, o que é um ínfimo de um conjunto. E aí passa por diversas propriedades, números naturais, propriedade arquimediana, e vai indo para os racionais, aí começa aquele negócio do raiz de 2, o conjunto com raiz de 2, limitado inferiormente, superiormente, até chegar mesmo nos números reais e trabalhar com supremo e ínfimo. A segunda questão era uma questão de sequência, questão de limite de uma sequência, para mostrar que uma sequência, se você tem lá uma sequência que ela é limitada, você pega uma sequência que ela é limitada de números reais e ela não converge para A, então você não vai existir uma subsequência que convirja para A, né? Você vai conseguir uma subsequência que convirja para um número, mas esse número tem que ser diferente de A. A terceira questão é uma questão de séries, então veja só, a primeira questão supremo, a segunda questão sequência, a terceira questão foi para série já. Enfim, como eu disse, é uma prova de mestrado, então não tem como vir 2 questões de sequência, só se a prova fosse extensa, mas é uma prova de 5 questões que tinha abranger todo o conteúdo de análise real que você viu durante sua graduação. Então a terceira questão é a questão de sequência, terceira questão é a questão de série, para a gente olhar lá o critério da comparação. A quarta questão a gente já vai para derivada, não, minto. A quarta questão, funções contínuas. A quinta questão a gente vai agora sim para a derivada, trabalha com função lipschitziana. E a sexta questão era a questão de integral. Então vê que ela passa bonitinho por todo o conteúdo, só não trabalha com série de Taylor, mas ele passa bonitinho por todos os conteúdos que a gente vê e também não trabalha com sequência de funções. Passa bonitinho todo o conteúdo. Se você pegar o livro do Elon lá de análise na reta, passa bonitinho por todas as questões, por todos os assuntos, tá? Questões clássicas como essas de série, questões mais trabalhosas como foi a de integral, para mim foi a mais difícil, e acabei passando na prova. Bem, ao passar na prova, quando eu soube na prova, fiquei muito feliz. Na verdade, eu fiquei em choque primeiro, porque a primeira coisa que eu pensei foi: e agora? O que é que vai acontecer? Eu lembro que eu tava no carro com minha namorada, a gente tava indo pra casa de um amigo. Não, a gente tava indo pro aniversário
de um amigo meu, um amigo muito próximo. E eu pedi pra ela não contar, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Bem, eu passei no mestrado e aí? O que é que tem? É uma conquista por ter passado, mas não adianta nada passar no negócio se você não vai usufruir disso. Então fica sendo só uma conquista intelectual. De conquista intelectual por intelectual é melhor não ter conquista. E eu pedi para ela não contar e seguimos a vida. Fui buscar informações com a coordenação e tal, com o meu orientador, e acabou que existe um negócio chamado aluno especial. O aluno especial é o aluno que não está devidamente matriculado na pós-graduação, mas ele tem um login na pós-graduação, ele pode pagar as cadeiras, os créditos contam. Ele é um aluno sem ser um aluno. Por isso a atribuição de aluno especial. Então, a partir desse momento, desse negócio de aluno especial, fui atrás da documentação para ser aluno especial, já que eu não tenho um diploma. E fui devidamente matriculado na pós-graduação. A pós-graduação ainda não começou, o mestrado não começou ainda, mas já começou o verão do FPB. Estou fazendo medida de integração com o professor Flank, mas até agora não estou muito. Acho que a aula começar dia 6, mas por enquanto eu não estou muito ligado nisso, porque eu me matriculei no verão, como todo, acho que desde 2019 eu faço isso, já paguei topologia, análise funcional e agora medida. E como desde 2019, então, as únicas férias que eu tenho são em julho, então, porque o verão começa, o nome tá dizendo, começa nas férias de verão, que são dezembro, na verdade começa em janeiro, né? Como dezembro o período se estendeu até meados do dia 16, teve o recesso, então teve até dia 6, teve umas 3 semanas, não, 2 semanas e meia. E ia ser o segundo ano seguido, não, ia ser o terceiro ano seguido, 2019, 2020, 2021, ia ser o terceiro ano seguido que não ia ter férias de verdade, porque o recesso no meio do ano é um recesso muito pequeno, são das vezes que estavam tentando agitar o período eram 2, 3 semanas, e mesmo com a pandemia, que teve aquele período lá que parou tudo, não conto como férias porque, enfim, era um cataclisma global. Aquilo não é férias, né? A gente não pode chamar de ficar trancado em casa só porque você não está tendo uma aula de férias. Fiz outros cursos, fiz curso de intensivo, fiz mini curso, enfim, aquilo não era férias. E nessas chamadas férias de 2021 eu queria ter férias, eu queria muito, mas tinha acabado de matricular e tal. Tô fazendo medida na minha iniciação da graduação. Medida é uma cadeira do mestrado, da pós, na UFPB. Então ia casar direitinho, mas até agora acho que próxima segunda-feira faz 2 semanas exatamente de aula e eu ainda não assisti uma aula. As aulas ficam gravadas, menos mal, mas eu ainda não assisti uma aula. E vendo isso eu fiquei me perguntando, caramba, o que é que eu vou fazer? Porque eu preciso de férias, mas não consigo ter férias. Passei no mestrado, vou ter que fazer agora o mestrado e a graduação. Tudo bem que a graduação só sobraram 2 cadeiras, mas ainda assim são 2 cadeiras da graduação. Acho que sobrou álgebra 2 e geometria diferencial para cursar. Vou cursar, acho que vai, dependendo dessa variante aí, Ômicron, acho que se as coisas não piorarem, vai ser presencial. Se acontecer mais uma dessas ondas que vem acontecendo desde o começo da pandemia, aí vai voltar sistema EAD novamente. Então eu tô nessa acho que até para meu último vídeo é o do TCC, exatamente por isso, porque eu tô meio em off. Resolvi gravar esse podcast falando do mestrado, não como um trabalho, mas para até repensar aqui, falando em voz alta, só com o microfone aqui na minha frente, o que é que eu vou fazer. Porque as aulas do verão começaram, daqui a 2 semanas tem prova, de 31 já tem prova. E não é que seja difícil as aulas, dependendo da disciplina é difícil, obviamente, mas medida é um assunto muito bonito, então não é por interesse, sabe? É mais uma questão de tentar desopilar, tentar relaxar.
Comecei outro curso hoje, na verdade ontem, comecei outro curso. Comecei a tentar aprender Python. Todo mundo fala, tem que aprender Python, não sei o que, não importa a área que você tá, tem que aprender Python. Então comecei a aprender Python e tô achando bem interessante. Geralmente eu tenho um grande amigo, salve Rodrigo, que ele é programador. Ele, desde que ele entrou pra essa área, ele sempre fala, Rui, tu devia fazer isso, tu devia não sei o que, olhar essas coisas de programação, aprender Python, não sei o que, Python é o futuro. E acho que, sei lá, 3, 4 anos ele me fala isso e finalmente eu tenho que dizer que ele tá certo. Realmente, programar, não importa a área que você tá, é uma ferramenta muito importante. Eu ainda estou engatinhando aqui, estou no famoso Baby Steps, estou engatinhando para aprender, fazendo muito exercício, mas é uma coisa bem bonita. Para quem escreve em LaTeX, se você aí é matemática e escreve em LaTeX, Python é 200 vezes mais bonito e melhor e mais jeitoso e enfim. Talvez seja só a ilusão aqui do começo do curso de Python, mas fica aí a dica para você que é de alguma área e queira implementar a programação. É algo bem interessante e vem crescendo muito nessa área. Voltando para o mestrado, que esse podcast vai ser um devaneio, vai ser o devaneio das minhas férias em relação à matemática. Como eu disse, eu consegui entrar como aluno especial e aí, entrando como aluno especial, veio o primeiro entrave. Como eu não estou matriculado devidamente na pós, pelo simples fato de eu estar na graduação, funciona assim: se você está numa instituição federal, seja um IF da vida, um Instituto Federal ou um UF, Universidade Federal, você não pode ter duas graduações, ou na verdade, duas graduações também, mas você não pode ter dois vínculos, certo? Numa mesma instituição. Por exemplo, se eu faço matemática na UFPB, eu não posso fazer em nenhuma outra federal algum curso de graduação ou pós-graduação. Não posso ser devidamente matriculado, não posso ter dois vínculos a essas universidades. Pelo menos não com meu nome e meu CPF. Não posso. A estadual antigamente podia, você podia fazer numa federal e no estadual. Não sei como é hoje, mas antigamente você podia. Era até um jeito bem mais simples da galera fazer, baixar a licenciatura, fazia um em cada. Mas hoje não pode mais, pelo menos nas instituições federais, não pode fazer isso. Então, como eu estou matriculado com minha matrícula de 2019 no bacharelado, eu não posso estar matriculado com uma matrícula 2021 na pós no mestrado em matemática da UFPB. E também não poderia ir em nenhuma outra instituição federal. Então, qual foi o primeiro problema? Como eu não posso estar matriculado, como eu não estou devidamente matriculado, eram 8 vagas pro 8 eram 9 vagas para o mestrado, certo? As 9 ou 8 foram devidamente preenchidas com alunos que fizeram a prova da graduação, seja eles quem foi, e aconteceu o seguinte: liberaram bolsa, uma coisa que não acontecia desde o começo da pandemia. Não tinha bolsa, ou se tinham eram poucas bolsas para o bacharel, e acabou que ao liberarem essas bolsas eu não poderia receber. Então as 8 vagas com bolsa foram preenchidas e eu não ia receber uma bolsa porque eu não estou devidamente matriculado na graduação. E pode parecer pouco a bolsa do mestrado, mas são R$ 1.500 durante os 24 meses, que é o período vigente do mestrado, garantida enquanto você está estudando. Óbvio, você não pode ter nenhum outro vínculo, você não pode ser concursado de outra coisa, trabalhar com carteira assinada, esses outros processos. Mas veja só, durante o mestrado, você praticamente não tem tempo, porque você está estudando para fazer sua dissertação, você está pagando várias cadeiras, os assuntos são... É só você imaginar o seguinte fato: se já é difícil conciliar um emprego com a faculdade de graduação normal, se já é difícil,
Imagine com o mestrado, porque o mestrado é uma pós-graduação. É uma coisa que pega mais pesado do que a graduação. E diferente da graduação, o seu vínculo ele pode ser estendido. O do mestrado, mesmo que possa ser estendido, você tem um limite de bolsa. A bolsa só pode ficar com você até determinado período e você tem que cumprir determinadas regras. Não é só. Não é uma coisa que é uma brincadeira. Você recebe porque você passou e aí você pode passar esses 24 meses sem fazer nada, nem ir para a UF, receber esses 24 meses de bolsa e pronto, ser feliz da vida sem estudar e depois se quiser fazer de novo e recuperar a bolsa. Não é assim, você tem que cumprir certos requisitos de média, de prova, de nota, de carga horária. E bem, eu não acho, quando eu fiz a prova, eu tava triste porque se eu passasse não ia adiantar muita coisa, eu fiquei feliz depois que consegui passar e consegui ser matriculado. E quando eu soube que ia ter bolsa, me deu uma alegria gigante porque, poxa, eram R$ 1.500 que eu estaria ganhando para estudar. Então não precisaria aula particular, outros negócios, fazer bico ali, fazer freelance ali. Seria uma coisa mais não é mais fácil, mas seria uma coisa mais simples. Seria uma segurança para estudar com mais facilidade. E aí acabou que todas as da minha sala foram contempladas com a bolsa, menos eu, por causa desse, desse entrave aí com a matrícula, que eu acho uma grande besteira, porque, vê só, no IMPA, por exemplo, isso não acontece. A instituição, Estudo de Matemática Pura e Aplicada, isso não acontece. Por quê? Se você é bolsista lá, mas tem outra graduação por fora em outra universidade federal, porque o IMPA não é uma universidade federal, é um instituto de matemática, não tem nenhum problema, você pode continuar com essa graduação e receber sua bolsa de pós sem nenhum problema. Isso me deixa bem chateado porque todas as universidades são assim. Eu não sei o que eles tentam evitar de fraude a partir disso. Porque não faz sentido. Se você está numa graduação e você passa por uma pós, mas está na graduação, isso só indica um negócio que você tem capacidade de estudo. Então, eu recebi uma bolsa como estudante de iniciação científica. Seria muito mais fácil só cortar o vínculo com a iniciação e eu receber a bolsa. Seria muito mais fácil, poderia ter a opção da gente escolher. Não precisa ser um negócio, corta esse. Dá o poder para o discente de escolher o que é melhor para ele, não só corta da raiz. Mas acabou que ficou dessa forma. E agora eu sou mestrando. Não começou as aulas ainda, né? Começa agora em fevereiro, vai começar quase junto com a graduação. Sou mestrando, não escolhi, não abri as cadeiras ainda para o que a gente vai pagar, mas geralmente é análise no RN e acho que álgebra. Deve ser algumas estruturas algébricas, deve ser. E eu espero vir aqui contar para vocês mais sobre essa experiência. Sobre a minha defesa do TCC. Bem, a defesa do TCC eu poderia muito bem ter posto o link nos stories lá do Instagram, mas eu tava muito nervoso. Eu não mandei pra acho que praticamente ninguém da minha família, porque eu não sei. Já que ia gravar aí, eu ia postar no YouTube de todo jeito, mas aquela hora do ao vivo da defesa, eu tava muito nervoso. Muito. Eu usei o microfone e não troquei a câmera, não sei porquê, nervosismo talvez. Mas durante a defesa eu pude perceber algumas coisas. Os caras que estão lá sendo me avaliando, os avaliadores, eles são cara muito foda, muito inteligente mesmo. Porque, poxa, quando eu tava assistindo depois a gravação, você consegue ver os rostos e você consegue ver com quem tá a câmera ligada na cara da pessoa como ela tá acompanhando pelo tipo de expressão facial que ela faz. E os dois orientadores, eles estavam muito, muito interessados naquele assunto. Depois eu fui ver em que área cada um atua, e os dois eram de análise funcional.
E eles realmente eles gostaram do meu trabalho. E quem acompanhou, é porque eu não postei todo, mas tem a parte dos comentários dele. Tinha muito detalhe no meu TCC, porque o meu TCC foi uma coisa de 60 páginas, foi um negócio que me deu muito trabalho. E tinha muito erro, muito erro. E eles se deram o trabalho de corrigir cada coisa. Não é erro tipo de conta ou de passagem matemática, não, é erro tipo de escrita mesmo. Às vezes sugestão para um melhor entendimento, é, de bibliografia mesmo, de definição, coisas para enriquecer mais. A maioria das coisas que eles botaram, eu fui ajeitando no TCC para poder publicar e eu gostei muito. O professor Joedson, ele, puxa, ele realmente leu aquilo tudo. Eu acho que nem eu li aquilo tudo, porque quando eu tava escrevendo, eu passei um ano escrevendo, então eu escrevi uma parte, aí li aquela parte, pronto, deixava, não olhava mais. Só se eu percebesse algum erro depois, com a passagem de olho. E quando você tem uma visão assim de outra pessoa que sabe mais do que você e tá dizendo, ó, isso aqui ficou melhor aqui. Então foi muito enriquecedor. Depois que tiver a publicação, eu vou deixar o link lá do TCC num dos links do Instagram para quem quiser dar uma olhada. É um trabalho bem interessante, muito interessante. Para quem gosta de matemática, o capítulo 2 é bem enriquecedor. Tem muitas curiosidades legais e muitos assuntos que podem ser explorados. O capítulo 3 já é uma matemática mais abstrata, mais forte. Então, o primeiro contato com o capítulo 2 seria mais interessante. E é isso. Então, o que eu posso dizer do meu TCC é que foi um momento, não sei como vou falar, porque eu não fiz presencialmente, mas um bom online. Eu gostei, foi uma experiência bem legal. É, eu já tinha experiência em falar com câmera, já tinha experiência em falar ao vivo, mas daquele jeito, de um assunto tão difícil pra mim, que embora eu tenha estado ali muito, continua sendo difícil, foi uma experiência agradável. E meu orientador, que foi um cara muito foda pra mim, o professor Nassib, um cara que, assim, momentos de descontração, momentos de puxar a orelha, momentos de conversar sério, momentos de falar de matemática, momentos de brincar. O cara tava presente em todos eles. Então eu fico muito feliz. E em relação a isso, se eu puder dar um conselho para vocês, além de escolher o orientador de vocês por área, busquem alguém que vocês tenham afinidade. Porque lembre, você vai passar, se você começou com ele na graduação, com um IC, uma iniciação científica, você vai passar no mínimo 3 anos com ele. No mínimo 3 anos. E aí vai vir mestrado, doutorado. E pra você ficar fazendo permuta no meio desse negócio, só se for por indicação dele. Porque ainda tem isso. É, pelo menos aqui no Brasil, a gente busca orientador por, por área que a gente quer estudar, mas a gente acaba mudando de área e acaba mudando o orientador. E também pelos contatos do orientador. Porque, querendo ou não, é não é emprego porque você não está ganhando dinheiro, mas você acaba se beneficiando se seu orientador é um cara que é mais ativo dentro da matemática, faz mais publicações, tem mais contatos com a galera daquela área, porque pode rolar um intercâmbio, pode rolar um doutorado de sanduíche, então é sempre mais interessante você olhar por seu orientador com os olhos. Óbvio, não é só isso, mas tem nas entrelinhas esses parâmetros. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse meu devaneio matemático em relação ao mestrado e à defesa do TCC. Futuramente, talvez eu bote as questões no YouTube, resolvendo cada uma, igual como eu estava fazendo da Universidade Federal do Ceará. As questões de mestrado vai ser bom, porque fica como plano de fundo para quem pensa em fazer isso, para quem. E as questões são interessantes também, são questões que podem cair sim numa prova de análise, por que não? E espero continuar aqui, porque esse é o episódio 10 do podcast. Demorou acho que uns 6 meses para chegar no 10, mas toda vez que tiver assunto, toda vez que tiver assunto bom, toda vez que quiser conversar com vocês, eu apareço aqui. É isso, galera. Fiquem todos bem, protejam-se.